E aí pessoal, tudo bom com vocês? Então hoje a gente vai falar da segunda regra de integração, que é a regra a integração por partes, tá bom? É a segunda técnica de integração que a gente está falando, e o vídeo ficou longo e aí eu tive que quebrar em dois, como já aconteceu várias outras vezes, tá bom pessoal? E aí a gente vai começar alguns exemplos nesse vídeo, e no vídeo seguinte a gente faz mais exemplos, tá bom? Então vamos nessa. Bem pessoal, então hoje a gente vai falar da segunda regra de integração, que depois da regra da substituição é a técnica mais utilizada para calcular integrais, tá? Essa técnica se chama integração por partes, tá? Bem, e aí eu quero fazer um pouco da discussão de como é que a gente chega na fórmula, tá? Essa discussão é simples, tá? Veja, pela regra do produto das derivadas, se você tem duas funções f e g diferenciáveis no intervalo, então a gente sabe que a derivada do produto, a derivada de f vezes g, é a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Isso é a regra do produto lá de derivadas, tá? E aí, essa equação aqui que eu acabei de escrever, olhando ela como, usando a notação de antiderivada, que é de integrais indefinidas, basicamente integrando aqui dos dois lados, basicamente é isso que eu quero dizer, tá? A gente chega na seguinte equação, que seria f vezes g é igual a integral de f' vezes g de x dx mais a integral de f de x vezes g' de x dx, tá certo? Se eu isolar esse termo aqui, passar esse termo para o lado de lá, eu vou chegar nessa equação aqui, tá vendo? Olha, esse termo é esse de cá, que fica a integral de f de x vezes g' de x dx é igual a f vezes g, que é isso aqui, menos, que eu passei essa integral para o outro lado, menos a integral de g de x vezes f' de x dx, tá? Eu pulei aqui um passo porque era um passo simples só por causa dessa comutatividade, tá? Ok, então eu chego nessa equação aqui, que já é a equação que vai me dar essa técnica da integração por partes, tá? Ela me diz que a integral de f vezes g' de x dx é igual a f vezes g menos a integral de g de x vezes f' de x dx, tá? Só que desse jeito que ela está sendo apresentada, é um pouco menos didático, digamos assim, tá? É mais fácil da gente lembrar se a gente usar as diferenciais. Em que sentido? Veja, se eu chamar a f de u e a g de v, certo? Se eu chamar a f de u e a g de v, a gente sabe que du é igual a f' de x dx e dv é igual a g' de x dx, certo? Beleza? E aí o que acontece? Olha para cá. Eu vou escrever aqui de outra cor. Vou escrever de lilás, certo? Então, o f, du é f' de x dx, v é g, dv é g' de x dx, tá? Então, olha, quem é g' de x dx é dv, quem é f, f é u. Então, f é u, g é v, e aqui eu tenho menos, g é v, f' de x dx é du, certo? E aí eu posso reescrever essa equação aí de cima, como está aqui embaixo. E é mais simples de lembrar, como também de aplicar, tá? Que é a integral de u dv é igual a u vezes v menos a integral de v du, tá certo? Veja que essa regra nos auxilia, em certo sentido, a
tentar integrar o produto de duas funções, tá? Só que aí eu vou ter que olhar para uma delas como sendo derivada já. E aí vai me dar toda uma expressão aqui, tá? Bem, então a gente vai para esse exemplo simples aqui, tá, pessoal? Que é a integral de x cosseno de x dx, tá? Não dá para usar a substituição aqui, beleza? Realmente aqui vai ser a integração por partes. E o que acontece é o seguinte, né? Quando a gente olha para a fórmula, tá? Quando a gente olha para a fórmula, o que vai acontecer é que eu vou chamar ou o x, nesse caso, tá, pessoal? Ou eu chamo x de u e o cosseno de x dx de dv, tá? E se eu fizer isso, no lado de cá vai aparecer du, ou seja, eu vou ter que derivar o x, o que é bom, porque a derivada de x é 1, tá? E do lado de cá vai aparecer o v. Então, o que eu chamar de dv, por exemplo, cosseno de x dx, vai aparecer um v. Então, eu tenho que saber integrar o cosseno. E eu sei, né? A integral do cosseno é o seno, beleza? Bem, eu vou fazer essa escolha, chamar o x de u e o cosseno de x dx dv. Façamos u igual a x e cosseno de x dx igual a dv, certo? Bem, daí o que acontece é o seguinte, sendo x igual, u igual a x e cosseno de x dx igual a dv, quem é du? Tá? Quem é du? Du é dx, né? Porque eu derivo o x que dá 1 vezes dx. Então, du igual a dx. E, uma vez que cosseno de x dx é dv, quem seria o v? É a integral do cosseno, que é o seno de x, tá? Aqui, nesse caso, a gente não se preocupa com constante nem nada não, tá, pessoal? Portanto, aí eu volto para minha integral, né? Eu tenho que a integral de x vezes o cosseno de x dx é igual a quem? Preste atenção, pela fórmula, né? Eu tenho aqui u dv, a integral de u dv é igual a u vezes v menos a integral de v du, tá? Então, eu já escolhi. O x é o u e eu sei quem é o v, então aqui vai ficar. Então, aqui eu tenho u dv, e aí fica igual a u vezes v, quem é o x, vezes v, quem é v, seno de x, menos a integral de v du, tá? Quem é v, seno de x, vezes du, quem é du, dx. Veja, o que eu estou dizendo é o seguinte, né? Bem, eu ainda preciso calcular essa integral aqui, mas essa integral eu sei calcular, né? Porque a integral do seno é menos o cosseno, beleza? E aí eu vou encerrar a questão quando eu integrar isso aqui. Perceba que eu saí dessa integral mais complicada para essa daqui mais simples, né? Que essa daqui eu sei resolver, né? Bater o olho e sei resolver, tá? Então, a ideia da integração por partes, né? A escolha tem que ser dessa forma, de maneira que eu saia de uma mais complicada para uma mais simples, tá? Então, para finalizar, eu só preciso agora, né? Calcular essa integral, né? Eu tenho esse menos aqui, fica menos. A integral do seno é menos o cosseno de x. Né? Aqui a gente está calculando a integral indefinida. E aqui aparece mais uma constante. Tá bom, pessoal? E aí só para finalizar, porque menos com menos dá mais. Isso dá x vezes seno de x mais cosseno de x mais uma constante. Tá bom? Ok. Tá. Então, o que eu estava só querendo dizer para vocês, pessoal, deixa eu botar aqui de outra cor, não daria certo, não, assim, né, não seria uma boa escolha se no lugar de chamar o x de u, eu chamasse x dx de dv. Por exemplo, se eu fizesse essa escolha e automaticamente escolhesse o cosseno para ser o v. Isso implicaria, tá? Isso aqui implicaria que, veja, que o v seria o x ao quadrado sobre 2 e que o... Opa, aqui é u, né? Desculpa, aqui é u. E que o menos seno de x dx seria igual ao du. E aí eu sairia da integral
x cosseno de x dx, isso seria igual a quem? U vezes V, que seria cosseno de x vezes x ao quadrado sobre 2, tá? Menos a integral de V du. Cadê V? Integral de V du, né? Que seria menos, como tem um menos, V du, né? O du é menos seno de x dx. Contém esse com menos, vou botar logo mais para só multiplicar aqui, tá? E aí preste atenção. Bem, eu estava inicialmente querendo calcular essa integral. Se eu fizesse essa minha escolha aqui, se eu fizesse essa escolha, eu sairia dessa integral para tentar resolver essa, que eu aumento, tipo, tudo bem, eu saí de um cosseno para o seno, mas isso não tem diferença de dificuldade praticamente nenhuma, e sairia de x para um x ao quadrado, e parece ter piorado e não melhorado, tá? Então a escolha do x, do u e do dv é feita com... pensando um pouquinho antes de fazer, tá, pessoal? Na verdade, a gente vai ver que sempre que tem assim, sei lá, x elevado a n cosseno de x, o x elevado a n vai ser o u, porque do outro lado vai aparecer du, e você vai derivar o x elevado a n, vai cair uma potência, tá? Bem, por exemplo, como é que eu faria essa daqui? Vou escolher u igual a x e v igual a, dv igual a e elevado a menos x dx, tá? Por que eu escolhi esse daqui para ser u e esse para ser dv? Por que eu escolhi esse para ser u e esse para ser dv? Mais uma vez, porque do outro lado vai aparecer du. E quando eu derivar o x, né, quando eu calcular o du, eu vou derivar x que vai dar 1, vai ficar fácil, tá? Eu consigo integrar e elevado a menos x? Consigo. A integral de e elevado a menos x é e elevado a menos x sobre menos 1. Né, que é a constante que está multiplicando o x, tá? A gente já fez umas questões desse tipo antes, então não vou explicar muito porque na integração por parte, essa integral aqui a gente faz muitas vezes de cabeça, tá? Então, a minha escolha vai ser essa, mais uma vez, pelo mesmo motivo do caso anterior. Se eu fizesse esse daqui para ser o dv e esse daqui para ser o u, quando eu fosse integrar o x, eu ia aparecer do outro lado um x ao quadrado e iria piorar o meu problema e não facilitar, né? E o que eu menos quero é piorar, tá? Então isso aqui implica o quê? Quem é o du? Du é igual a dx, né? E é isso que eu estou dizendo. Quando você derivar, derivada do x é 1. Então aqui você mata essa parte aqui da integral. E aí, pessoal, eu vou já integrar de cabeça, tá? A integral de e elevado a menos x é e elevado a menos x sobre menos 1, que é a constante que está multiplicando aqui, tá? Se aqui fosse tipo e elevado a 2x, seria e elevado a 2x sobre 2 e assim sucessivamente. O que está dividindo aqui é justamente essa constante, tá? E aí, só para facilitar, né, eu vou passar esse menos para cima, né? Então fica assim. Logo, a integral de x e elevado a menos x dx é igual a... Aí vamos lá. É igual a u vezes v, quem é u? Né? U é x vezes v, quem é v? V é menos e elevado a menos x. Menos a integral de v du. Quem é v? É menos e elevado a menos x vezes du, que é dx. Olha que fácil. Então isso aqui fica igual a... Eu vou passar esse menos para frente. Bota aqui embaixo. Eu vou passar esse menos aqui para frente, fica menos x vezes e elevado a menos x. Vou passar esse menos para frente, com menos dá mais. Integral de e elevado a menos x dx. E acabou, né? Porque isso aqui eu sei integrar, né? Fica menos x vezes e elevado a menos x. E a integral dessa daqui foi o que eu já falei, né? A integral disso aqui é menos e elevado a menos x. Mais uma constante, tá? Justamente a integral disso é o que eu fiz aqui em cima, tá, pessoal? Exatamente essa mesma coisa. Ok? Que é a integral do ln. A primeira coisa que você pode pensar é, porra, classe, mas aí não tem uma multiplicação, né? Quem que eu vou chamar de u, quem que chamar de dv, se não tem uma multiplicação de duas funções? Bem, não tem entre aspas, né? A gente sempre pode ver como. Num caso desse, pessoal, primeira coisa, quando você for integrar uma função, a primeira coisa que você tem que bater o olho é se dá para usar a regra mais simples, que é a de substituição.
Eu bato o olho nessa questão e não penso em usar substituição. Eu vou substituir o que pelo que, né? Nem consigo pensar no que é que eu vou chamar de U. Bem, claro que você pode pensar, e o que é que eu vou chamar de U dever se eu for usar por partes? Veja, a ideia é simples, tá? Eu vou chamar esse daqui de U e eu vou chamar o dx de dever. Dx vai ser o meu dever. E aí vai dar tudo certo, porque olha, eu vou chamar, o que eu estou dizendo é, eu vou chamar o ln de U e eu vou chamar o dx de dv. Então, dv é igual a dx, tá? Isso aqui implica em quê? Quem é o du? Du é a derivada do ln, que é 1 sobre x, vezes dx. E quem é o v? Tá? Né? Se dv é igual a dx, integre dx, que você vai chegar em quê? Você vai chegar em x, né? Concorda comigo? Então, fazendo essa escolha aqui, eu posso agora ir para a minha integral do ln de x dx. E o que acontece é que isso aqui vai ser igual a u vezes v, né? U é o ln, vezes v, que é x, eu vou multiplicar aqui na frente, menos a integral de v du. Quem é v? X vezes du. Quem é du? 1 sobre x dx. Olha que lindo e maravilhoso. Corta isso com esse, e aí fica x vezes ln de x menos a integral de 1 de x, né? A integral de 1 é x, menos x mais uma constante c. Tá vendo como é simples? E agora a gente já sabe calcular a integral do ln, que dá que dá x vezes ln de x menos x mais uma constante c. Veja, pessoal, eu já falei mais de uma vez, tá? Eu tenho que escolher quem vai ser o u, quem vai ser o dv, tá? Bem, a ideia nesse caso é o seguinte, pessoal. Eu vou chamar esse de dv porque eu quero que esse seja o u. Por quê? Como é um polinômio, quando eu derivar o polinômio, vai cair um grau. Então eu vou para uma integral que vai ter um grau menor. Se eu chamasse esse daqui de du, do lado de lá ia ter um t ao cubo, o que me daria mais trabalho, né? Então, por isso que aqui, quando tem assim um polinômio vezes e elevado a alguma coisa, ou um polinômio vezes cosseno, ou um polinômio vezes seno, em geral é o polinômio que eu vou chamar de u, porque quando eu usar a regra, né, da integração por partes, do outro lado vai aparecer uma integral onde o polinômio vai ter um grau a menos, porque eu vou derivar ele, tá? Então, vamos lá. Então, eu vou chamar esse camarada de u, tá? Eu vou chamar u é igual a t ao quadrado e eu vou chamar de e elevado a t dt, vai ser o meu dv, certo? Tá bom? Então, só dv é igual a e elevado a t dt. Isso aqui implica o quê? Quem é du? Du é a derivada de t ao quadrado, é 2t vezes dt. E quem é v? A integral de e elevado a t dt, né, é justamente e elevado a t. Mais uma vez, você não se preocupa com constante aqui nesse momento, tá? Logo, a integral de t ao quadrado e elevado a t dt é igual a quem? É igual a u vezes v, quem é u? T ao quadrado vezes v, quem é v? E elevado a t, menos a integral de v du, quem é v? E elevado a t, quem é du? Du é 2t vezes dt. Bem, agora eu olho para essa integral aqui e penso, pô, e como é que eu faço essa? E aí, minha gente, onde está o pulo do gato? O pulo do gato não, né? O trabalho, na verdade. É que, na verdade, para calcular essa integral aqui, eu vou ter que usar a integração por partes de novo, tá? Olha, note que eu mudei de cor só porque para vocês perceberem que eu vou calcular agora essa integral aqui e depois eu volto para essa equação, tá? Eu quero calcular essa integral aqui, né? Claro que eu posso puxar esse 2 para fora, tá, pessoal? Olha, eu vou até fazer isso agora. Eu vou puxar esse 2 para fora.
Porque o que eu quero calcular, o que me preocupa mesmo, é essa integral aqui, tá? Mais uma vez eu vou puxar esse t aqui para frente, na verdade. Fica t elevado a t dt, tá? Então tenho que calcular essa integral. E aí, bem, é do mesmo jeito, tá, pessoal? Eu vou até fazer um pouquinho mais rápido. Olha, eu vou chamar esse daqui de u, eu vou chamar esse daqui de dv. Eu estou chamando u de t, e eu estou chamando de e elevado a t dt de dv. Isso implica que du é igual a dt e que o v é igual a e elevado a t, ok? Então aqui fica como? Fica u vezes v menos a integral de v du. Nesse caso, du é igual a dt. Beleza? E aqui eu sei integrar isso aqui é quanto? Aí fica t vezes e elevado a t menos a integral de e elevado a t, o próprio e elevado a t, mais uma constante. Beleza? Então, o que foi que eu fiz? Calculei aqui, que está de roxo, essa integralzinha aqui. Então, voltando para a equação que eu vou chamar de asterisco, voltando para a equação asterisco, né? Veja, né? Eu tenho então agora que a integral de t ao quadrado e elevado a t dt é igual a t ao quadrado vezes e elevado a t menos 2 vezes essa integral que eu calculei aqui, tá? Menos 2 vezes t e elevado a t menos e elevado a t. E aí, pessoal, eu não vou colocar essa constante aqui dentro multiplicando menos 2, tá? Porque eu posso colocar ela aqui para fora sem nenhum peso na consciência, tá certo? Então, basicamente, por ter esse t ao quadrado aqui vezes e elevado a t, eu tive que usar a integração por partes 2 vezes. Bem, pessoal, então, como eu já falei, eu vou parar o vídeo por aqui, né? Eu cortei, o vídeo ficou longo, então eu cortei ele aqui. E no próximo vídeo, né, vai ser a continuação imediata desse nosso aqui, tá? Então vai lá, dá uma respirada, bebe uma aguinha e volta para ver a continuação dessa aula, né, digamos assim, no próximo vídeo, tá bom, pessoal?